valoriza a produção e sistematização de conteúdos, contribuindo para a disseminação de conhecimento sobre o tema. A avaliação econômica é uma ferramenta capaz de medir o impacto e a taxa de retorno de um conjunto de ações. Por meio da metodologia aplicada pela Fundação Itaú Social, é possível verificar se o projeto atingiu seus objetivos e gerou impacto social, ou seja, se fez diferença para os participantes. Assim, com uma análise quantitativa e objetiva de dados do projeto, é possível contribuir na realização de ajustes e aperfeiçoamentos. Na avaliação econômica são realizadas duas análises: a avaliação de impacto e o cálculo de retorno econômico. Primeiro, verifica-se qual foi o impacto do projeto na vida dos participantes e depois, se os resultados obtidos são realmente causados pelo projeto. Para isso, é feita uma comparação, seguindo o método científico, entre os participantes do projeto, chamado grupo tratamento, e um grupo com características bem parecidas, mas que não foi beneficiado pelas ações sociais, chamado grupo controle. Com esse método, é possível analisar se a mudança observada nos indicadores se deve à participação no projeto e estimar o que teria acontecido com os participantes caso as ações realizadas não tivessem acontecido. O retorno econômico compara o investimento no projeto com os benefícios monetários gerados pelo projeto ao longo da vida de seus participantes. Trata-se, portanto, do retorno social da iniciativa, uma medida econômica relevante para a gestão do projeto e também para a comparação de resultados entre projetos sociais. Quer saber mais? Acesse o site da Fundação Itaú Social e informe-se sobre cursos, seminários e eventos. Conheça os materiais sobre a avaliação econômica de projetos sociais e políticas públicas e aprofunde seus conhecimentos. Então, eu acho que deu para relembrar um pouco qual que é a ideia da avaliação e da importância do grupo de controle. Se nós não tivermos um grupo de controle, é impossível fazer qualquer tipo de avaliação. E aí, relembrando, né, como foi selecionado o grupo de controle nessa avaliação de Uberlândia? A ideia, então, foi pegar pessoas semelhantes, né, mas que não participaram do Ideias Incontidas. Como que foi feito isso? Nós não tínhamos os dados do grupo de controle de Uberlândia. Nós não tínhamos dado nenhum. Então, assim, inicialmente, não existiria avaliação, ok? O que foi feito, então? Entramos em contatos com as escolas, são 7 escolas de Uberlândia, e nessas 7 escolas nós pedimos para os diretores e secretários selecionarem pessoas que não eram os tratados, que seria possível entrevistar essas pessoas para poder formar o grupo de controle. Então, foi a ideia de entrar em contato com a staff da escola, né, os funcionários da escola, para poder ajudar a gente a selecionar essas crianças. E nós orientamos que fossem também alunos das mesmas faixas etárias, Perfeito. Das mesmas turmas, né? E fizemos, a ideia inicial era fazer 2 grupos de controle, né? Perfeito. Um com alunos da mesma escola, da mesma turma, e outro de uma escola que até aquele momento não havia participado do projeto. Era parceiro a partir de 2013, que era um ano que a gente não estava avaliando. Né? Então, a ideia inicial era montar esses 2 grupos de controle, de alunos da mesma escola, às vezes da mesma turma, com idades semelhantes, e essas mesmas informações de série, idade, numa escola que não havia participado do projeto. Isso. Perfeito. E, assim, essa ideia, nós não podemos seguir, nós não conseguimos seguir essa ideia. Possivelmente a gente explica o porquê. Tá? Então, assim, relembrando, tratamento, controle, tratados, pessoas que estavam no Ideias Incontidas, controle, pessoas que não estavam no Ideias Incontidas e que foram selecionadas pelos diretores da escola, ok? A partir disso, foram selecionados os indicadores. Nós fizemos o exercício dos indicadores e eu queria mostrar para vocês quais características de aluno, família, docente e escola foram selecionados. É hiper importante, pessoal, vocês perceberem que a seleção dessas variáveis foram realizadas com base na literatura econômica, tá? Na literatura de avaliação relacionada a projetos educacionais e também com a ajuda do Encantar e da gestora. Eu não teria conseguido fazer
tudo sozinho, por mais que eu conheça a literatura econômica, tá? Então, por exemplo, quais foram as características? Gênero, tá? Idade, raça, participação de outro projeto na escola e pré-escola. Essas foram as características do aluno, né? Então, qual que é a ideia? Nós acreditamos que essas características afetam os indicadores de interesse e também afetam os dois grupos. Ora, se isso é verdade, nós deveríamos incluir isso na nossa avaliação, tá? Características da família do responsável. Então, escolaridade do responsável, responsável católico, responsável trabalha, renda familiar e se a família participa de outro projeto governamental, tá? Existe um caso aqui muito curioso, que é esse caso do responsável católico, tá? Por que utilizar responsável católico? Né? Inicialmente, a gente, assim, o cara ser católico ou não afeta a nota dele, o responsável dele. Então, se o pai é católico, se o pai é protestante, se o pai é de qualquer tipo de religião, afeta o desempenho escolar dele? A grosso modo, não. Né? Na verdade, não afeta. Né? Nós não temos evidências relacionadas a isso. Então, por que nós colocamos o responsável católico? E aí entra a parte da ANA, junto com o Encantar. Tá? Para validar essas variáveis, nós precisamos fazer uma reunião na instituição e a partir dessa reunião, a instituição, eu acho que representa sim ideias incontidas. Ou não representa. Tá? Por mais que eu tenha lido a literatura econômica. E aí o que acontece? Surgiu uma questão que todas as pessoas do Encantar levantaram, é que a participação do aluno talvez seja interrompida ou ele não chegue a entrar no projeto social devido à religião. Ok? Como assim? O Ideias Incontidas, ele faz algumas oficinas relacionadas a... que no caso da história do Encantar, a gente trabalha com a questão do patrimônio melhor cultural. explicar. Do patrimônio cultural e material, né? Que inclui manifestações populares. E nós já tivemos casos de alunos que não puderam continuar por conta disso. Não que isso tenha acontecido especificamente no Ideias Incontidas, né? Mas comentando no trabalho que a gente estava fazendo, nós levantamos que historicamente havia ocorrido alguns casos assim, e nós achamos melhor colocar para identificar se tinha ou não interferência. Perfeito. Então, que tipo de manifestação cultural desse tipo que poderia atrapalhar a nossa avaliação? Como, por exemplo, dança de congado, ok? É uma manifestação cultural e alguns grupos religiosos não aderem, não gostam dessa dança de congado. E como ficaram sabendo, ou retiraram, ou poderiam retirar a criança do projeto, ou não deixar ele entrar. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção? Isso afeta a seleção do indivíduo. Tá? Dado que afeta a seleção do indivíduo, também nós precisamos levar em consideração. Isso foi hiper legal, a gente só conseguiu fazer isso com a contribuição da ANA e do próprio Encantar. Tá? Se não fosse, nós não teríamos colocado essa variável e os resultados, consequentemente, estariam viesados e inconsistentes. Tá? Por fim, as características relacionadas a docente. Detalhe, essas características que eu mostrei aqui, elas vieram da pesquisa de campo, tá? Tanto responsável quanto família. Então, foi a pesquisa de campo gerou isso. Ok? Agora, as variáveis relacionadas dos dados secundários. Ok? De onde que nós tiramos esses dados secundários? Censo de 2012. Né? Então, foi uma combinação de base de dados. Aí, docente, as características do docente foi semelhantes lá do responsável e aluno, ok? Gênero, raça, ensino superior, etc. Né? Então, a grosso modo, gênero e raça e escolaridade do docente. E as características da escola, como, por exemplo, se ela é estadual ou municipal, existiam só essas duas unidades, não existia escola federal, e o índice de estrutura da escola. Isso foi muito legal, que você meio que pega a riqueza da escola, né? E aí, se existia laboratórios, se existia, sei lá, número de computadores, se existia quadra e coisas do tipo, né? Só um parênteses sobre essa história da infraestrutura da escola. Quando nós fazemos essas pesquisas, a gente tem, assim, a gente fica meio condicionado ao que tem na base de dados. E nós não temos nem ideia do que acontece na realidade. Posteriormente, nós vamos explicar depois que nós tivemos que ir até a escola. Eu fui até a escola verificar, coletar alguns dados juntamente com a Ana, que é a gestora. E aí, assim, é muito impressionante a diferença de escola, tá? Existe muita diferença entre escola municipal e estadual, e a infraestrutura da escola também é muito diferente. E eu não tinha nem ideia disso, tá? Por mais que a base de dados mostre pra gente, você vê a realidade, é uma outra coisa. Então foi hiper enriquecedor pra mim, né? Pra eu poder ver isso e tentar levar isso na pesquisa, tá?
E por fim, os indicadores. Lembrem lá, nós temos indicadores relacionados aos objetivos culturais e educacionais. Então nós temos indicadores educacionais e culturais, socialização e convivência, alocação do tempo, tá? E além disso, perguntas sobre o projeto, de participação no projeto e evasão, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nós tínhamos, eu não lembro exatamente o número total, mas mais de 40 indicadores. Acho que bem mais, né? Nós tínhamos muitos indicadores. E por que isso? A pesquisa de campo, quando você vai fazer, uma coisa é você trabalhar uma base de dados que está na internet, já está pronta. A pesquisa de campo é um momento único. Você não tem condições de voltar lá depois. Ou então você pergunta tudo que você acredita que seja o indicador ou acabou. Voltar depois não existe essa possibilidade. Então nós coletamos bastante indicadores, acho que era mais 40, 50 indicadores, e vocês vão perceber que nem todos eram impacto, tá? Então assim, imagina que nós fizemos apenas 2 perguntas sobre indicadores, tá? E aí, nenhum dos 2 deu impacto, acabou. A gente ia ficar sem saber qualquer outra dimensão, né? Então nós coletamos uma quantidade maior, e aí o nosso impacto foi uma quantidade menor de variáveis. Essa última pergunta aqui sobre o projeto e evasão escolar, eu achei hiper importante na minha avaliação não saber só o impacto, mas conhecer melhor o projeto, né? Os Jovens Urbanos fez um pouco com isso também na Fundação, o projeto social da Fundação Itaú. Ela conheceu um pouco mais e pôde reestruturar o projeto. Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos perguntas do tipo, por que você abandonou o projeto social? Porque você está no projeto social ainda. A sua família, foram realizadas perguntas. Já respondo a pergunta de Curitiba, tá? Ok? Só um minutinho. Foram realizadas perguntas, por exemplo, pelo responsável, o que ele achava do projeto social. Então são críticas importantes para tentar reestruturar. Imagina, seria um negócio muito difícil, mas poderia acontecer, por exemplo, o pai falar, eu detesto esse projeto social. Você teria que saber o porquê. E ele cita o porquê, né? Por mais que o cara fale que deteste ou que goste, é importante a instituição saber o porquê que o pai gosta ou não desse projeto. Curitiba está perguntando, daqui a pouco eu volto aqui, Curitiba está perguntando como que fica o viés de seleção do diretor, tá? Eu utilizei, inicialmente, não está aqui, mas eu utilizei características dos diretores para tentar calcular isso, controlar isso. O censo escolar tem características do diretor. Não foi significante, não foi relevante, tá? Eu tinha um problema aqui, na verdade, que eu não poderia incluir características infinitas, porque minha base de dados é muito pequena e não permitia isso, tá? Quanto menor a base de dados, menor... menor, eu não posso aumentar a quantidade de variáveis, ok? É um negócio mais técnico, enfim. O tal dos graus de liberdade, para quem deseja entender. Mas eu não teria condições de fazer isso, tá? Mas eu coloquei características dos diretores, não foi significativo. Além disso, poderia sim existir um viés de seleção do diretor. Mas aí a Ana está aqui, ela não deixa eu mentir sozinha. Mentira, ela não deixa eu mentir, né? Nós acreditamos, a Ana acompanhou todo o processo de seleção dessas pessoas e nós acreditamos que foi aleatória a seleção, né, Ana? Nós fizemos um processo de orientação e de envolvimento, né, no sentido do diretor entender o porquê que a gente estava pedindo esses dados, o que a gente queria com essa avaliação, justamente para tentar evitar isso, né, e de orientar isso. Então, assim, os tratados são esse. Que turma que ele está? Me passa o nome do aluno da turma que ele está, para tentar que os dados chegassem de todas as escolas da mesma forma, né? Então, e confiando também na parceria, no entendimento da escola sobre o processo. Isso, perfeito. Além disso, o que acontece? Poderia ocorrer, por exemplo, essa história do viés de seleção, que o diretor selecionasse os melhores alunos para pesquisa, ok? Imagina, você é diretor, você não sabe direito o que está acontecendo e chega uma pessoa na escola, eu queria fazer uma pesquisa com seus alunos. O medo do diretor de mandar um aluno ruim é muito grande, tá? Fala, não vou mandar um aluno ruim porque você pode aparecer em algum lugar e o cara vir aqui me cobrar, né? Qual foi a orientação que foi passada para a Ana? E a Ana, eu acho que ela selecionou muito bem isso junto com os diretores, né? Seja aleatória a escolha. Então, ó, abriu lista de presença, pinça um cara. Foi isso que aconteceu, tá? E assim, eu acho que uma coisa que foi muito importante a gente ressaltar com eles foi o seguinte, eu não estou avaliando a sua escola. Isso, perfeito. A ideia aqui não é avaliar se a sua escola é boa ou se a outra é melhor que a sua. Nós estamos avaliando um projeto que a gente faz em parceria para ver se ele está legal, se ele não está, para a gente ajustar. E como o grupo ele já estava sólido nesse sentido de trabalhar em parceria, esse entendimento a gente percebeu que ele foi ok, assim, todo mundo se engajou, não teve essa preocupação de
nossa, minha escola está sendo avaliada. Acho que isso é muito importante e tem a ver com esse envolvimento dos demais atores, que nós vamos falar daqui a pouco também. Tudo vai ser selecionado daqui a pouco. Pessoal, muito bom, continuem participando, mandem as perguntas, tá? À medida do possível eu vou respondendo, tá? Caso eu não conseguir responder de pronto assim, pro final a gente conversa mais. Então, voltando aqui, qual que é a ideia? Nós tivemos vários indicadores, tá? Nós estamos controlando por outras, nós estamos levando em consideração as outras variáveis, e aí a gente vai ver o resultado que ocorreu agora. Tá? Ah, só um detalhe, no relatório completo, pessoal, tem essa parte de perguntas sobre o projeto e evasão. Tá? É hiper legal, tem uns gráficos hiper bonitinhos, assim, que vale a pena dar uma olhada. Tá? Aqui eu não pude apresentar porque o tempo é curto, mas depois vocês deem uma olhada lá. Então o que nós vamos? Nós vamos ver agora os resultados de impacto, ok? Então o que nós temos? Ó, impacto sobre indicadores relacionados a desempenho escolar e atividades. Várias pessoas do desempenho escolar falaram nota. A gente tinha alguns probleminhas com nota, nós coletamos algumas notas, tá? Aliás, as notas que nós conseguimos, na verdade, tanto tratado quanto controle, só que não houve impacto em nota, ok? Assim, inicialmente talvez seria frustrante, mas a gente tem que admitir isso, né? Nem tudo vai ter impacto e esse é o resultado, ok? Isso é hiper importante, esse processo de admitir o que teve impacto ou não, a gente não pode ter medo de mostrar, tá? E além de tudo é um conhecimento da própria instituição. Então, o que nós temos aqui? Ó? Probabilidade do aluno fazer a lição de casa no ano de 2012. Aquele númerozinho aqui no canto, ó, 0,14, o que significa? Para quem participa do Ideias Incontidas, a probabilidade de fazer a lição de casa no ano de 2012 aumenta em 14 pontos percentuais. É uma probabilidade hiper alta, assim, e você está controlando, está usando todas as variáveis para filtrar, só está sobrando realmente... digamos, o efeito do Ideias Incontidas, o impacto do Ideias Incontidas. Então, isso aqui é o resultado da intervenção da instituição da ANA, tá? A ANA gestora. Então, efeito da instituição da intervenção da ANA na vida da criança, ok? Por exemplo, lição de casa em 2013, o que nós temos? 0,16, né? O que significa isso? Para quem participa do Ideias Incontidas, a chance dele fazer lição de casa em 2013 aumenta em 16 pontos percentuais. Né? Reparem que de 2012 para 2013 aumenta a chance dele fazer lição de casa. Assim, isso não é 100% correto que eu vou falar agora, né? Mas a gente pode tentar inferir algumas coisas com isso. Primeiro, a chance da pessoa fazer lição de casa de 2012 para 2013 aumentou. Né? O que seria importante destacar então? Será que existe um efeito de longo prazo nessa história? Será que a gente medir em 2014 também afeta a chance de fazer a lição de casa? Seria um negócio legal. Obviamente nós não vamos fazer isso porque não dá, não tem tempo, não tem dinheiro também, mas poderia ser uma coisa interessante. Né? Além disso, nós não tivemos impacto em desempenho escolar de português e matemática. Mas será que no longo prazo, com essa história do menino aumentar a chance de fazer a lição de casa, será que no longo prazo nós teríamos um impacto positivo? Né? Tipo, o cara que faz muita lição de casa, talvez ele melhore em português e matemática, ele estude melhor. Será que a gente consegue medir isso no longo prazo? Então são incentivos para a gente continuar a possível avaliação, a própria instituição continuar isso depois. Tá? Frequência atividade cultural, 0,04. Tá? O que significa isso? Para quem participa de Ideias Incontidas, a chance da pessoa frequentar a atividade cultural aumenta em 4 pontos percentuais. Tá? Dando só um resuminho dessa tabela, e eu vou passar mais rapidamente nos outros resultados, porque eu acho que vocês entenderam razoavelmente. Né? Reparem que o que teve de impacto aqui? Assim, lição de casa, que faz parte do desempenho escolar, né? E também frequência atividade cultural. São exatamente os eixos de atuação do Ideias Incontidas e do Encantar. Eu achei isso muito legal, né? Tipo, os resultados, assim, eles não mentem, né? Tipo, está exatamente tocando na parte de educação e cultura, que são os dois eixos. Então, acho que é um aprendizado muito legal e os resultados mostram isso. Ó, se não mostrasse também, a gente teria que saber explicar. Mas está bem nos eixos que nós estávamos esperando. Ok? Uso do tempo, e aí eu vou passar um pouco mais rapidamente. O que acontece para as pessoas que participam de Ideias Incontidas? Elas aumentam a probabilidade de tomar conta de indivíduos, estudam em casa usando o computador e dedicam-se a algum trabalho comunitário ou assistencial. Então, assim, o que esses resultados mostram? A interpretação dos números é a mesma, tá? Da anterior. Parece que a pessoa estuda mais, ok? E além de estudar mais, parece que ela se socializa um pouco melhor com a família e com a comunidade.
né? Então nós temos, ela toma conta de indivíduos, esse indivíduo pode ser, por exemplo, o irmão, pode ser Vizinho. tio, a avó, pode ser o vizinho. Isso acontece lá também, né, Ana? Então a gente já tinha conversado isso antes e isso acontece lá. Então está refletindo o que realmente já tem na comunidade. E o cara dedica mais a projetos sociais, então ele está mais engajado também a projetos sociais, a trabalhos com a comunidade, né? O que também é meio que trabalhado indiretamente lá na instituição. Uso do tempo, quando comparado ao ano de 2012, né? Então você está em 2013, em 2012, se eu pedir para você falar isso sobre o seu filho, o que acontece? Aumentou, reduziu ou manteve, por exemplo, né? Então olha só, quando compara o ano de 2013 com 2012, os responsáveis acreditam que estudar em casa usando o computador aumentou devido ao projeto Ideias Incontidas, né? Leu, consulta jornais e revistas, participa de aulas de formação complementar e dedique-se a algum trabalho comunitário assistencial de novo, tá? Então, assim, esses 3 caras aqui, né, são basicamente relacionados a desempenho também, né? Então, o cara estuda mais, ele lê mais e participa de aulas de formação complementar. A leitura é fortemente trabalhada nos Ideias Incontidas e esse resultado foi bem legal, está bem relacionado à leitura, tá? Uso do tempo aí de novo, o cara fica mais motivado também. Então tem uma motivação extra classe maior, costume de hábito de leitura também aumenta. Então, de novo, é uma parte muito trabalhada lá, tem contação de histórias, etc. Então ele passa a ler mais. Informações de cultura geral adquirida para a criança. Então, de novo, a parte de cultura afetando aí. Ok? E por fim, o último resultado, e foi um resultado meio curioso, tá? Interação com os colegas. Então, para quem participa do Ideias Incontidas, como está negativo esse númerozinho aqui, reduz a interação dos colegas. Isso é um resultado não, para mim, né? Depois a Ana vai comentar um pouco, mas para mim é um resultado não esperado, né? A gente teve que explicar isso, o que eu entendi com esse resultado, aí depois a Ana pode criticar qualquer coisa. Mas o que acontece? O cara aumenta o uso do tempo dele, por exemplo, em estudar, em participar de atividades culturais, dedica a cuidar de pessoas semelhantes, etc. O dia só tem 24 horas, é fixo, né, o horário do dia. Como é fixo, se ele está aumentando o tempo em algumas coisas, ele vai ter que diminuir em outra. Infelizmente não tem jeito, né? A não ser aquele carinha lá do De Volta para o Futuro que consegue fazer algumas coisas, na nossa realidade não é possível aumentar o tempo do dia, né? Então, como nós somos condicionados ao tempo fixo de 24 horas, é uma restrição, né? Restrição de horas, né? Ele acabou reduzindo o tempo de interação com os colegas. Eu, particularmente, eu não sei se vai ser uma coisa boa ou ruim, mas ele está abrindo mão, a gente tem aquela história de escolha entre lazer e trabalho, né? Então, aparentemente, ele está reduzindo o tempo de lazer para trabalhar um pouco mais relacionado à educação. Então, eu só vou finalizar a parte de retorno e a gente discute um pouquinho os resultados. Por fim, tinha a parte de retorno. Só lembrando o que é avaliação, que eu acho que vocês viram um pouco no vídeo, né? A avaliação econômica. A avaliação econômica está pautada em dois pilares. Nós temos a parte de impacto, que foi o que é apresentado, e a parte de retorno econômico. As duas coisas conversam, tá? Então, qual que é a ideia? Você faz a parte de impacto primeiro. Dado que alguns indicadores tiveram impacto, você utiliza esses indicadores para calcular o retorno, tá? Então, as duas coisas andam juntas. É obrigatório calcular o retorno? Não. Tá? Não é obrigatório, só se você quiser saber. Qual que é a ideia do retorno? A grosso modo, o retorno econômico, ele basicamente compara benefícios e custos. Então, a nossa pergunta seria o seguinte: será que a quantidade de benefícios que eu tive foi justificada mediante os custos que ocorreram no projeto social? Essa é a resposta que nós estamos procurando. Existem vários indicadores de retorno econômico. Para quem já fez o curso ou ainda está fazendo, vocês vão ver aí, existe, por exemplo, o valor presente líquido, taxa interna de retorno, razão custo-benefício e razão custo-efetividade. Nós poderíamos utilizar qualquer um desses, tá? Vocês viram aí a quantidade de indicadores que deram impacto. O que acontece? Para cada indicador, nós teríamos que transformar aquele númerozinho em benefício monetário para comparar com custo, porque todos têm que estar na mesma medida. Seria difícil, ok? Então imagina, eu tenho gasto aqui, sei lá, por exemplo, de R$20. Como que eu vou comparar frequência cultural a esses R$20? É um negócio meio difícil. Inicialmente não dá para fazer isso. E eu teria que fazer esse exercício para cada um. Então eu teria que arrumar um jeito de comparar essa frequência atividade cultural, transformar a frequência atividade cultural em dinheiro para poder comparar isso aos custos, tá?
Dada essa dificuldade e a quantidade de indicadores que nós tínhamos, nós utilizamos um único indicador de retorno que não carece de mudança para benefício monetário, em dinheiro, que é a razão custo-efetividade. Tá? O que é a razão custo-efetividade? É basicamente a divisão do impacto, aquele número que vocês viram ali anteriormente, pelo valor total dos custos. Ok? Só isso, mais nada. É uma medida muito simples e vai te dar algumas intuições. Tá? Vamos lá para o que a gente encontrou em Ideias Incontidas. Aqui são as inscrições dos cursos do Ideias Incontidas que a Ana forneceu para a gente, né? E aí o que eu tenho? Os cursos da instituição para as pessoas que participaram em 2012, né? E o curso da instituição para as pessoas que participaram em 2013. A última coluna que é a variação de um ano para o outro, né? Uma coisa, eu só queria ressaltar duas coisas aqui. A primeira, uma coisa interessante. Nós não estamos medindo isso, mas surgiu. Reparem que o custo de um ano para o outro caiu, tá? 7,54%. Então você está gastando menos com as pessoas. Aí, intuitivamente, o que você esperaria? Poxa, eu estou gastando menos com as pessoas, tal, o projeto não vai ser tão legal assim, né? Ou talvez eu vou ter que atender menos pessoas. O que aparece para a gente aqui? O aumento da quantidade de pessoas, teve um aumento na quantidade de pessoas atendidas, tá? Então, o que nós tínhamos aqui? Em 2012, a instituição atendeu 102 pessoas, em 2013, 148. Ou seja, você atende mais pessoas com menos recursos. É um negócio hiper legal, parece que o programa é eficiente. Nós não estamos medindo eficiência, mas dá uma intuição disso, tá? Então você atende um público maior, e a gente, obviamente, a gente espera que não tenha caído a qualidade, né? Lógico, mas a gente manteve a qualidade e gastando menos. Então, isso é desejável para todas as instituições, tá? Para qualquer nível. E aí, a última linha aqui, que é a outra coisa que eu queria ressaltar, é o custo per capita, tá? Então, o custo por aluno em 2012 foi R$2.000. Então, para cada pessoinha que participou ali, foi gasto R$2.000. Em 2013, em torno de R$1.600, tá? Caiu o custo per capita também, em 36,27%, tá? O que foi feito, então? Eu utilizei esse custo per capita de 2013 e o custo per capita de 2012 para gerar essa tabela. O que nós temos aqui, ó? O custo per capita de 2012, vezes a quantidade de entrevistados, 161 mil. 2013, vezes a quantidade de entrevistados, 18 mil. Somando as duas coisas, R$179 mil. Então, isso aí é o custo total, tá? E aí, o que nós fizemos, então, para ter a medida de retorno? Simplesmente, aqueles números do impacto dividido pelo custo total. É o que nós tínhamos. Os resultados são imensos, tá? Assim, imensos que eu falo, são muitos indicadores. Então, tem uma tabela bem grande e tal. Se eu falasse um por um, eu ia ficar aqui até meio-dia falando. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Vocês podem entrar no site, posteriormente vai estar disponível no site da Fundação Itaú Social o relatório completo, e vocês podem verificar lá todos os resultados. O que nós temos aqui, então? A lição de casa. Só alguns exemplos, para finalizar. A cada R$100 mil gastos, a chance da pessoa fazer a lição de casa aumenta em 7,9 pontos percentuais. Tá? Lição de casa em 2013 aumenta para 8,9 pontos percentuais. Era esperado que 2013 é maior, né? Então, a cada R$100 mil gastos, estudar em casa usando o computador aumenta em 8,35 pontos percentuais. E assim por diante, tá? Então, para cada númerozinho que vocês verem na tabela lá no relatório, para cada R$100 mil gastos, aumenta a quantidade qualquer em fazer aquela atividade, tá? Então, é uma medida, assim, razoável de retorno, né? Nós não temos uma medida padrão, tipo, isso é bom ou ruim, mas apenas os números, ok? E aí, o seguinte, dado esses resultados, eu acho de suma importância discutir isso com a instituição, né? E aqui quem está na instituição é a Ana, ela que representa a instituição é a própria gestora do programa. E aí a gente meio que queria saber, assim, né? Isso, quais foram os resultados esperados, o que não estava esperado, porque é isso, né? Às vezes a gente fala avaliação e fala, puxa, de repente apareceu um resultado que ficou negativo. E aí, o que eu faço com esse resultado, né? Isso vai ficar mal se eu contar para as pessoas, esconder embaixo, senta e chora, põe embaixo do tapete, não conto para ninguém. E o que eu faço também com esses resultados que, puxa, que legal, que deu resultado, né? Então, contar um pouquinho como que foi receber esse retorno, né? E também desafio de escolher, aqui foram apresentados alguns, mas esse desafio de escolher esses indicadores e também variáveis de controle. E tem
uma dúvida aí, que perguntas de avaliação, né? Como é difícil fazer esse processo dessas perguntas de avaliação. Comentando primeiro os resultados, né? Rapidamente, foi aquilo que o Alan comentou. Foi interessante ver que os resultados apontam para as dimensões que são trabalhadas. Eu acho que isso fala, olha, tá surtindo o efeito do trabalho. Então, isso aí, a questão da leitura e a questão da frequência de dados culturais, foi bacana de ter esse recibo. Resultados não esperados. Só voltando, o uso do computador também foi uma questão bacana, porque a gente estimula isso nas oficinas. Então, foi bom de ver que eu estou usando o computador também para ler, também para me informar, né? Dos não esperados, o negativo, que foi a questão da interação com os colegas, porque isso na oficina, no projeto, é muito trabalhado, então realmente foi uma surpresa e que eu acho que essa explicação do Alan a gente pode, às vezes, investigar por aí. E a questão do trabalho social, que foi uma coisa que a gente não ouvia as crianças comentando sobre isso nas oficinas e está tendo impacto, né? Então isso foi muito bacana. Sobre as dificuldades, eu acho que tem a ver com a questão principal, né, que é a complexidade do projeto. Como é um projeto que está localizado aí na educação e na cultura, e a gente chama isso formalmente de educação integral, como definir indicadores para um trabalho tão complexo? Né? A nota não apareceu ali, de certa forma, a gente até pode considerar que isso é normal, porque a educação integral não está focada na melhoria da nota, né? A gente colocou esse indicador porque é um dado possível de se obter e a gente achava que poderia ter alguma influência. Mas eu acho que a grande questão, nesse caso, foi como definir os indicadores. Né? Se a gente está falando de um trabalho complexo, a gente fala de mudança de comportamento, e eu acho que os itens que a gente escolheu, a gente foi feliz. Né? Porque, por exemplo, fazer as lições de casa é um comportamento. Então, a gente conseguiu mensurar essa questão comportamental. Né? E aí, essa questão da nota fica para a gente refletir mais, inclusive, sobre isso. Né? Qual é realmente o papel da educação integral nesse desempenho quantitativo? Né? E outra coisa, como que as escolas medem isso? Né? Cada escola mede de um jeito. Nós estamos falando, às vezes, estou estimulando a leitura no meu projeto, mas a visão de língua portuguesa na escola X é uma lição gramatical. Né? Então, realmente, a nota é um indicador possível, mas também é complexo. Acho que, resumindo, um pouco isso. Obrigada. E aí, também, acho que isso que você trouxe é para a gente ver o quanto a avaliação impacta na gestão do programa. Porque a gente fala, é resultado, é retorno econômico, mas a gente está avaliando só para isso? Não, o processo de avaliação ele colabora muito também nisso, na gestão do programa, nas melhorias, né, depois das ações para os atendidos, os beneficiados. Então, não vai impactar só em contar quais foram esses resultados, vai impactar em todo o processo da gestão. E aí, nesse processo, né, do edital, trouxe uma série de experiências, de aprendizagens, e uma dessas aprendizagens foi identificar papéis e responsabilidade de todos os envolvidos na avaliação. Então, cada ator demanda um processo de envolvimento e comunicação específico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e o Alan vai trazer um exercício, vai contar um pouquinho e trazer um exercício para que a gente possa aí compartilhar essas experiências e falar mais sobre esses atores, né, Alan? Isso. Eu tô doido para falar sobre essa papel de responsabilidade. Foi uma surpresa para mim, eu fiquei muito surpreso quando eu fui fazer isso. É muito diferente de você pegar uma base de dados, por exemplo, nada contra, inclusive eu trabalho muito com isso, uma base de dados do IBGE e fazer na sua sala qualquer tipo de estimação e resultado e você ir a campo. E eu já fui a campo algumas vezes, essa vez foi muito diferente para mim, eu nunca passei por situações que nós passamos, né, Ana? Foi bem diferente. Oi. E aí eu descobri que cada agente, né, tem um papel diferente na composição da avaliação. E isso aí, assim, a gente vai ter que lidar isso com a melhor maneira possível. Vocês já tentaram, as pessoas que estão em Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo e qualquer outro lugar do Brasil, as pessoas que estão acompanhando online, se já passaram por pelo menos uma tentativa de fazer a avaliação, vocês perceberam que precisavam pedir autorização para alguém, precisavam coletar dados que dependiam de outra pessoa. Isso nem sempre vai ser possível tocar da melhor maneira, nem sempre você vai conseguir tudo que você espera, e a gente precisa tocar as coisas da melhor maneira possível, tá? Aí o que eu queria propor para vocês aí de São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte? Eu queria que vocês formassem grupos de 3 a 4 pessoas, tá? Tem um material aí onde que vocês estão, nas salas que vocês estão, em cada praça que vocês estão, e eu queria que vocês fizessem uma leitura desse material e classificassem conforme o quadro que tem aí na sala de vocês. Então, por exemplo, olha só, eu vou tentar desenhar aqui, eu não me dou bem com isso não, mas se eu passar vergonha, tudo certo.
Vocês têm aqui, por exemplo, um círculo. Era para ser um círculo? Tá aqui. Vocês têm um círculo. Por exemplo, o avaliador, tá? Eu vou chamar de A. Olha só, ficou muito bom, meu A. Então, do lado de cá, você tem um avaliador. E do lado de cá, você tem a gestora do programa, tá? Eu não vou tentar escrever o G, não, que eu já me dei mal com A, com o G vai piorar. Então, do lado esquerdo aqui, por exemplo, esse círculo representa o avaliador e o lado direito, o gestor. Vocês têm aí em cada sala uma série de atividades que podem pertencer ao círculo do gestor, ok? Se pertence ao círculo do gestor, coloquem a atividade aqui, tá? No círculo do gestor. Se pertencem, se você acha que aquela responsabilidade pertence ao gestor, coloque a atividade no círculo do gestor. Agora, vocês podem achar também que essa atividade pertence aos dois. É responsabilidade tanto do avaliador quanto do gestor. Se isso é verdade, coloque na interseção, ok? E por fim, a gente, para ser bem democrático, né? Talvez vocês acreditem que aquela responsabilidade não pertença nem ao avaliador, nem ao gestor e nenhum dos dois também. Então, coloquem fora do círculo e, se possível, indiquem para quem pertence essa avaliação, ok? Vocês vão ter 15 minutos para fazer isso e depois retornamos para saber as respostas e discutir um pouco.
Olá, pessoal. Nós estamos aguardando vocês aí acabarem de discutir. Vocês têm mais 5 minutos, tá? São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Discutam bastante e enviem para a gente. Nós estamos recebendo aqui algumas considerações e eu espero que vocês consigam elencar essas atividades e mandarem para a gente. Vocês receberam uma série de atividades. Tentem listar da melhor maneira possível. O que vocês tiverem dúvida também, achar que não encaixa em nenhum lugar, não coloque em nenhum dos 2 ciclos, ok? Estamos aguardando, vocês têm mais 5 minutos. Até daqui a pouco.
Olá, pessoal, então retomando as nossas atividades. Eu até entrei aqui porque eu fiquei sabendo que estavam enviesando aqui, sabe, que era só BH. Então eu falei, deixa eu entrar aqui para fazer, antes de passar para o Alan retomar o exercício, para falar que nós estamos ouvindo todos vocês. Eu já falei aqui para ele que nada de ficar só pedindo de BH, viu? Mas olha só, você tem que entender que a característica da naturalidade do gestor do avaliador, Olá, gente. ela influencia. A gente Olá. aprendeu mais uma coisa hoje aqui. Olá, Influencia, somos meninas, a gente tem que falar de BH agora. Alan, hora de retomar aí com as perguntas que veio de todos os lugares, hein? Isso, pois é. Essa é minha cidade natal, né? Não Onde dá. que eu Sem moro. enviesar. Então tá, me perdoe, por favor, prometo. Eu tenho coração para todos. Então, olha só, tá chegando aqui pra gente que, por exemplo, eu tô com a minha colinha aqui, que eu não lembro de todos, obviamente. As cidades falaram assim, ó, responsabilidades do gestor seria decisão da composição da equipe de avaliação, revisão dos objetivos e metodologia do projeto, divulgação dos resultados, isso é papel do gestor, incentivo ao uso dos resultados da gestão do projeto. Eu vou falar meio geral, depois a gente fala no comentário, né? Interseção, né, que é a participação tanto do gestor quanto avaliador. Elaboração do desenho de avaliação, legal, né? Acho que é Legal. de ambos também. Construção de perguntas da avaliação, também acredito que é de ambos. Construção de indicadores e critérios de avaliação, também. Discussão dos resultados com públicos interessados, como vocês, né? Também. Análise dos resultados finais, de ambos, também concordo. Estudos acadêmicos, também importante. Eu li vários estudos acadêmicos, e a Ana também leu, a gente ficava conversando sobre essa história. Promoção da aprendizagem a partir da avaliação. Formação de avaliadores, também de ambos. Planejamento da coleta de informações. Discussão de resultados parciais. Realização da coleta de informação, já falei, né? E, por fim, construção de instrumentos. E aí, as 3 cidades falaram também que é o papel do avaliador. Se puder voltar. Tem jeito de voltar? Não, né? Tá, eu perdi. Mas, enfim, tinha mais outros pontos ali que era o papel do avaliador. A gente queria comentar... voltou. Obrigado. Qual que era o papel do avaliador, então? Era curso sobre avaliação. Legal, né? Eu acho que é meio papel do avaliador mesmo. Elaboração do relatório, acho que também é um papel do avaliador, mas não só dele, né? E treinamento da equipe de campo, né? Também acho que é papel do avaliador. Eu queria comentar, fazer um comentário bom de geral e bater um papo com a Ana assim, sobre o que aconteceu. Eu acho que o Marco Túlio está lá em Curitiba, eu acho que talvez ele não concorde comigo, mas talvez pense pelo menos um pouquinho assim, semelhante. Inicialmente, eu achava que o papel do avaliador era muito grande, né, Ana? Eu falava assim, não, o avaliador tem que fazer tudo, tal, a Ana vai me ajudar assim, mas... Porque o conhecimento técnico, o maior conhecimento técnico é do avaliador, querendo ou não. E eu falei, poxa, então já que eu tenho conhecimento técnico maior, eu vou ter que pegar tudo pra mim e a Ana vai me ajudar parcialmente. E logo assim, digamos, a primeira semana de fazer a coisa, eu falei, não vai dar pra fazer sozinho. É impossível. Por alguns motivos. Primeiro, somente a Ana conhece o projeto a fundo, então não tem jeito de você fazer avaliação. Vocês podem ler artigos nacionais, artigos internacionais, o que vocês quiserem. Só o gestor sabe o que está acontecendo no próprio projeto, tá? E aí o papel da Ana foi fundamental para tentar entender melhor o projeto social. Eu lembro que eu ficava no telefone, né, direto, Ana, tal, ligava de madrugada é mentira. Quase. Mas ligava assim, tarde da noite, Ana, não estou entendendo isso aqui, me ajuda, não sei o quê. Então, assim, primeiro, que eu gostaria de elencar, assim, o papel, a interação entre avaliador e gestor é muito importante, tá? Muito importante. E aí, qual que foi a quebra de paradigma que eu tenho? Antes, eu achava que a maioria das funções era minha. Hoje, eu acredito que a maioria das funções é compartilhada, tá? Então, não tem como eu tomar a decisão sozinho. Na verdade, todas as decisões tomadas foram de ambos, tá? Foram de ambos, exceto só uma coisa que não foi de ambos, a escrita da metodologia. Mas, implicitamente, a Ana estava ali, tá? Só a escrita da metodologia que não foi de ambos, porque é muito técnico, na verdade. Então, eu acho que uma coisa para comentar é a seguinte, é um conhecimento específico, técnico, e aí a presença do avaliador, ela é muito importante, se não imprescindível. Então, mesmo tendo feito o curso, eu não conseguiria ter feito, né? Não pelo curso, mas é porque o domínio da metodologia, o domínio das ferramentas. Mas eu ainda acredito que o gestor do projeto precisa entender disso. Então, eu acho que para uma instituição que quer fazer um trabalho desse, fazer o curso que a Fundação oferece, ele é essencial, né? Porque eu conseguia dialogar. Eu acho que o papel do gestor, ele é, como em qualquer outra dimensão do projeto, um integrador, né? O gestor é aquele que